preocupações conquistaram um espaço significativo, e em 1975, com a publicação do livro Animal Liberation, escrito por esse filósofo, né, o Peter Singer, tomou forma um movimento organizado em diversos países acerca do bem-estar. Mas o que seria o grau de bem-estar, né? O que a gente pensa, comparando aqui, eu coloquei um exemplo com gatos, mas a gente já vai falar das galinhas, mas qual o grau de bem-estar de dois gatinhos, né? A gente entender o que seria bem-estar. Um gato de estimação tem uma ferida infectada, os tutores dele perceberam o problema 2 semanas atrás, mas não levaram o gato ao veterinário. Um gato de estimação tem uma ferida infectada, o gato ficou desaparecido por 2 semanas, mas quando voltou, seus tutores, assim que ele chegou, o levaram ao veterinário. Bom, o que é bem-estar, o que é assistência provida pelos humanos? Ambos os gatos têm o mesmo estado de bem-estar, ou seja, ambos estão com dor. Né? A ciência bem-estar não mostra nenhuma diferença. Né? A diferença está na assistência provida pelos tutores. Os tutores têm diferentes condutas morais, e aí é ética e não é ciência. Então, esses conceitos são importantes da gente trazer, porque a gente se depara com algumas questões assim, com fotos dessa forma na internet, e a gente se questiona, será que é assim mesmo? Né? A produção em gaiolas deve ser banida por isso, em condições assim? Sim, não só em gaiolas, em piso também. Né? Nessa condição, e mesmo que ela estivesse livre de gaiola, ela estaria com o mesmo estado de bem-estar, um pobre estado de bem-estar. Então, esses conceitos, né, de ciência, ética e lei acerca do bem-estar, a ciência ela vai considerar os efeitos dos seres humanos sobre o animal, da perspectiva do animal, a ética considera as atitudes humanas para com os animais, e a legislação considera como que nós, seres humanos, estamos obrigados a tratar os animais. Essa questão, né, todos esses 3 aspectos são importantes para a questão do bem-estar. Os conceitos de bem-estar enfocam diferentes aspectos, né? Quando enfoca em um aspecto só, relacionado à ciência, são indicadores fisiológicos, e ontem o professor comentou sobre isso, né, como avaliar a questão do bem-estar, e isso, cientificamente, a gente tem alguns indicadores. Na questão ética, a introdução à ética, e através da lei, a partir de legislação de proteção. Um enfoque em todos os 3 aspectos, que é importante, e aí levando em consideração a criação dos animais de produção e tudo mais. Bom, a gente tem 3 definições de bem-estar, estado de bem-estar físico, mental e naturalidade, que é a condição, sentimento e telos. Quando a gente leva em consideração apenas 2 desses, a gente fica falho nessa questão do telos, do comportamento natural. Né? Nem sempre a gente consegue atender esses 3 conceitos. Né? Então, o conceito físico e mental, há a necessidade de incluir a naturalidade, o comportamento natural irrestrito, né? É importante. Então, exemplos de questões que afetam o bem-estar físico e mental e a naturalidade, a gente tem exemplos aqui da criação em gaiolas, né, de galinhas em gaiolas. A gente acaba ferindo uma questão da naturalidade, a restrição do comportamento, que é normal das galinhas, de ciscar, empoleirar, ter uma questão oral, né, social, a questão da visitação do ninho. A questão física, né, pode apresentar canibalismo, e aí eu tenho que lançar mão de algumas questões relacionadas à debicagem, e aí a gente vai ver que quando a gente tem uma certificação, essa debicagem, ela é retirada desse, né, não deve ser feita, tá? E com relação ao bem-estar mental, nesses sistemas, a gente pode promover frustração e aborrecimento, né? Então, a ave fica sem ter o que fazer, o consumo, a alimentação está à frente dela, bebedouro, então ela não tem, ela tem bastante tempo ocioso, né? O que pode gerar alguns comportamentos agonísticos. Então, no estado físico, é um estado de harmonia, caracterizado por condições físicas e fisiológicas ótimas, de alta qualidade de vida do animal. Então, o bem-estar define o estado do animal em suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente. Um dos conceitos que contempla o estado físico seria isso. Segundo esse autor, ele sugere que um animal se encontra num estado de bem-estar pobre somente quando seus sistemas fisiológicos estão alterados, a ponto de prejudicarem sua sobrevivência ou reprodução.
Com relação ao conceito do estado mental, segundo esse autor, nem saúde, nem ausência de estresse, nem condição física são necessárias ou suficientes para se concluir que um animal esteja em boas condições de bem-estar. O bem-estar depende do que os animais sentem. E um conceito se referindo à naturalidade que não significa somente o controle da dor e do sofrimento, mas também pressupõe a nutrição e a realização da natureza dos animais. Bom, então, seja qual for a definição que a gente utilize, existe uma ligação inegável entre esses três conceitos. Sempre que houver comprometimento significativo de um aspecto, existe uma tendência dos outros dois serem afetados, então é de bom senso a gente adotar uma visão holística e considerar todos os três elementos. Então, a relação entre essas três definições, ela é importante. E aí surge uma definição combinada, que é o que todo mundo, quando a gente pensa em bem-estar, em conceito de bem-estar, são as 5 liberdades, né? Livre de fome, sede, livre de desconforto, de dor, de lesões e doenças, para expressar o comportamento natural, livre de medo e estresse. Então, a gente tem até um folheto da Embrapa mostrando essas diretrizes para o bem-estar, abrangendo esses aspectos. Nada mais é que uma definição combinada, a gente vai muito além disso. É uma definição combinada e resumida do que seria bem-estar, né? As implicações, né, do bem-estar, desses conceitos, das 5 liberdades, é uma característica, então, de um animal, não é algo que pode ser fornecido, ele varia, né, de estado muito ruim a estado muito bom, pode ser medido cientificamente, independente de condições morais. O bem-estar de um dado animal é ruim quando ele tem dificuldade de manter o controle das suas funções orgânicas ou falha nessa tentativa. E aí surge um conceito de necessidade, que é um requisito fundamental da biologia do animal para obter um recurso específico, responder a um estímulo ambiental específico. Então, água, alimento, conforto, prevenção de doença infecciosa, enriquecimento ambiental, tudo que aí nas 5 liberdades traz, né? Se uma dessas não for atendida, haverá um efeito fisiológico ou até mesmo no comportamento relacionado à ausência de determinado recurso. Então, para os animais sob os nossos cuidados, suprimento de necessidade também é uma responsabilidade ética. Algumas necessidades podem ser mais importantes, como água e comida é uma necessidade fundamental, né? A área de descanso confortável é menos fundamental, mas não deixa de ser uma necessidade importante para manter a vida, para manter a saúde e manter o conforto desses animais. A Convenção Europeia para a Proteção de Animais, alguns exemplos aí na legislação em relação à necessidade, é que o proprietário, o mantenedor dos animais, tem um dever de levar em consideração as necessidades físicas e etológicas, né, comportamentais, de acordo com a experiência adquirida e o conhecimento científico. Em relação a legislações brasileiras, nós temos essas que contemplam o bem-estar na avicultura comercial, né? Então deixo à disposição para vocês, algumas específicas da produção caipira. Bom, e aí, quando o bem-estar animal está em pauta, a gente tem que tomar alguns cuidados, que exagerar nessa questão na humanização e antropomorfizar, né, morfismo crítico que a gente fala, que é humanizar esses animais. De certa forma, a pressão tem sido benéfica, porque várias pesquisas têm sido realizadas para atender essas questões de bem-estar. No caso das aves de postura, especialmente correlacionadas à redução da densidade de alojamento, né, indicativo aí da viabilidade do plantel, mesmo em gaiola, em produções em gaiola. Utilização de práticas racionais de muda induzida, que é um processo de reutilizar o lote, que além, né, do momento agora já caindo em desuso, a gente tem aves mais longevas, né, mas protocolos de muda alternativa sem utilizar o jejum, que era uma prática, né, o jejum de ração e às vezes até mesmo de água. Melhorias no conforto ambiental do aviário, evitar variações intensas aí de temperatura e umidade, então também isso, ajustes também para que a produção, né, o desempenho zootécnico seja adequado, qualidade de água que chega aos bebedouros, então tratamento desde a fonte original. Então, são todas práticas que se pensa, né, ações que são adotadas a longo prazo e que repercutem positivamente, não só na questão do bem-estar, mas na produtividade, na lucratividade e na sustentabilidade da atividade.
né? Então, a gente tem algumas diretrizes aí, um exemplo é dos padrões da Hillman para a produção de galinhas poedeiras, o acesso à água, o acesso ao alimento, o ambiente, qual é o ambiente adequado, em relação à saúde, o que pode ser feito, né? Não utiliza antibióticos, não deve se utilizar antibióticos ou qualquer outro produto quimioterápico, mas sim devemos pensar em outros produtos a fim de manter a saúde das aves, o transporte também, né, tem essa questão, gerenciamento é uma parte que eles se dedicam a falar da empatia, do gerenciamento responsável, né, são vitais para garantir um bom estado de bem-estar dos animais, e aí o treinamento de toda a equipe, de todos os colaboradores, deve ser feito para que todo mundo viva essa questão do bem-estar e trate os animais e tenha todos os procedimentos adequados para isso. E eu gosto de trazer isso, que logo no início desses padrões vem mostrando que, né, nós, aí, zootecnistas, veterinários e outros produtores fazem parte, né, dessa visão holística para construir esses padrões de bem-estar para a criação de galinhas poedeiras. Tem para outros sistemas também. Bom, voltando, né, mais especificamente agora para a produção de ovos, os sistemas que a gente tem o intensivo em gaiolas, que em grande parte, mais de 90% da produção de ovos no Brasil ainda é nesse sistema. O sistema cage free, que é o livre de gaiola. Free range é livre de gaiola com acesso a pasto. Intensivo a pasto seria os aviários móveis. O sistema caipira, que é bem semelhante ao sistema free range, mas rege as normas da ABNT, né? Os sistemas orgânicos que temos, né, à disposição aí. Aqui a gente tem as definições, de acordo com a Hillman, de cada sistema desses, né? Então, só para destacar que no sistema de criação a pasto, as aves são mantidas a pasto, são fechadas nos alojamentos à noite, elas não podem ficar o tempo todo fechadas, né? E não podem também não ter acesso a pasto por mais de 14 dias. A densidade recomendada é de 0,1 ave por metro quadrado ou 10 metros quadrados por ave. Criação a pasto sazonal seria partes, né, especialmente na Europa, que tem temperaturas muito mais baixas, então parte do período de vida dessas aves, elas ficam não ficam limitadas ao acesso a pasto, né? O free range, acesso de área externa, aberta sempre quando o clima permitir, e a densidade também adequada a isso. O sistema caipira, a gente segue as normas aqui no Brasil da ABNT 16437 de 2016. Então, precisa ter uma área de pastagem, sistema semi-intensivo, não pode receber aditivo zootécnico, melhorador de desempenho, anticoccidiano, alguns outros padrões. O acesso a pasto é de 2 aves por metro quadrado. Então, algumas fotos ilustrando os sistemas cage-free, né? Esse é um sistema mais manual, né, de produção. A gente já tem hoje no mercado sistemas de fornecimento de ração automático, água e também de coleta de ovos em ninhos automáticos, como vocês podem ver aqui, né? Esse seria um sistema cage-free. O sistema free-range, né, a mesma coisa dentro, né, lá vai ter ninhos, né, puleiros, comedouros, bebedouros e o acesso à área externa. Esse seria o sistema free range. O sistema de aviários móveis, utilizados bastante em sistemas de produção agroecológicas, né, e que tem uma interação, ou hortas urbanas, utilizam esse sistema, que é um aviário colocado no meio da horta, ou mesmo no jardim, né. Podem ser confeccionados de vários materiais e com as suas densidades atendidas, são formas de produção. A produção caipira, né, então, meio metro quadrado por ave na área externa e dentro do abrigo 7 aves por metro quadrado, segundo as normas da ABNT. Então, a alimentação é exclusiva de origem vegetal, não pode ter óleos vegetais reciclados, não pode ter corante nem pigmentante sintético. É interessante que no rótulo do produto seja incluído qual tipo de pigmentante se utiliza e os pigmentantes que são possíveis de serem utilizados, e isenta de melhoradores de desempenho anticoccidianos.
E essas são as densidades recomendadas para cada tipo de sistema, só para vocês terem uma ideia de que tem uma diferença quando é o sistema cage-free, free-range, cage-free sobre plataformas, como vocês viram na foto anterior, aves em sistema de aviário vertical, em fileiras, criadas em galpão, mas soltas, né? Então tem todos esses detalhes aí de cada sistema, pensando nessas questões de bem-estar. Pesquisas relacionadas a métodos alternativos à debicagem, mesmo em sistema de gaiolas, tá? Desgaste natural, debicagem infravermelho, que hoje já é uma prática, então não quer dizer que a ave está na gaiola, que não se pensa hoje em bem-estar, mesmo ela estando em gaiola, apesar de há uma tendência, né, dessa mudança e redução da produção de ovos em gaiola no Brasil para a produção de ovos em piso, até em atendimento a essas empresas, a essas exigências, tá? Mas já existem pesquisas pensando nessa questão da debicagem, que é um calinho no sapato aí quando a gente pensa em bem-estar, em função desse corte do bico, seguido de cauterização, que causa dor, não mutila a ave, mas causa dor naquele momento e tal. Então, a Embrapa tem um trabalho bastante interessante, mostrando a utilização de dispositivos de desgaste dentro dos comedouros, então, é um processo interessante de desgaste natural, é como a gente simulasse a questão da ave estar solta, né? A debicagem infravermelho, que é feita no incubatório, esse bico, né, essa parte marcada fica intacta e ela vai ficando amolecendo e se separa ali depois de 10 dias que a ave chega até a granja. Com relação à certificação de bem-estar, é proibido totalmente a debicagem, né? Só é permitido, em algumas situações, né, um aparo de bico sendo feito até 10 dias de vida, depois não mais, né? Então, para ser certificado, você não, né, com relação ao bem-estar, não pode fazer debicagem, isso é uma exigência da certificadora, então, existem avaliações. Esse aqui, no caso de aves de penas brancas e aves de penas marrons, né, semi-pesada, que tem uma diferença na questão da conformidade do bico. Algumas pesquisas mostrando também que a importância da saúde intestinal relacionado com o comportamento e a qualidade de ovos de galinhas. Esse é um trabalho do pessoal da Unesp, né? Então, bastante interessante, que até de um outro momento a gente teve a oportunidade de apresentar, né? É uma ideia bastante interessante utilizar probióticos. A equipe utilizou probióticos em galinhas poedeiras, né, suplementaram essas aves e avaliaram essa questão do comportamento, e observaram que as aves que receberam maior dosagem de probióticos, elas apresentaram menor proporção de brigas, de aves escondidas, de arranque de penas, tendo uma relação direta aí com a saúde intestinal, né, que produz componentes importantes, né, na questão do hormônios importantes lá no intestino, né? Então, a endorfina, a própria serotonina, tendo essa produção no intestino. Se o intestino está saudável, eu tenho uma ave também com um estado de bem-estar melhor. Algumas pesquisas mostrando a densidade de aves em gaiola, né? Esse é um relatório de sistemas de produção de galinhas poedeiras do Brasil, chamado Diálogos, do pessoal da Exalc, mostrando problemas de empenamento, densidades elevadas em sistemas convencionais, não sendo interessantes para a viabilidade do lote. Então, também chamando atenção mesmo em sistemas em gaiolas. Essa é uma pesquisa que a gente conduziu no Instituto, no campus, foi dissertação de mestrado da minha orientada, da Ana Cláudia, e nós trabalhamos com enriquecimento ambiental, sistema cage-free, livre de gaiola, mas trabalhamos com enriquecimento ambiental. Do lado esquerdo aqui vocês veem um ramo de rami, a gente pendurava todos os dias de manhã, nos boxes, né, nas parcelas experimentais que tinham enriquecimento ambiental, tinham rami e tinham puleiros, né? Nós seguimos as normativas da Hillman para certificação de bem-estar, para que a gente pudesse ter um norte aí nessa questão da pesquisa. E utilizamos 3 densidades, 6, 7 e 8 aves por metro quadrado, e observamos que em menor densidade
as aves ficavam, né, tinham mais tempo de presença no comedouro, no bebedouro, né, ficavam menos tempo ociosas, e quando se utilizou enriquecimento, apresentaram menor frequência de comportamento agonístico, maior tempo de conforto e menos tempo ociosos. Então, mostrando que o enriquecimento, quando a gente aumentava a densidade, e para 8 aves, os 7 aves seria o recomendado, mas quando a gente aumentou a densidade e enriqueceu o ambiente, meio que compensou esse aumento da densidade, né? Então, é um trabalho que foi bastante interessante, mostrando que as aves, elas mostram, né, se elas estão em ambiente confortável, e isso, associado à produção e qualidade de ovos, é bastante interessante. Aqui um vídeo, né, das aves que tinham, né, nos boxes que tinham um enriquecimento ambiental, né, tomando o seu banho de areia, e esse é um comportamento normal que a ave apresenta, né, em sistemas assim. Uma outra pesquisa mostrando resultados de galinhas poedeiras livres de gaiola, também pensando numa questão de densidade nutricional. Então, essa pesquisa ainda está em andamento, do pessoal da USP de Pirassununga. A primeira etapa, utilizando galinhas poedeiras highline, em boxes com 6 aves por metro quadrado, utilizaram o protocolo da UELFA, né, poleiros e ninhos com enriquecimento ambiental, e a pergunta que eles querem responder com esse projeto é se as necessidades nutricionais de galinhas poedeiras, criadas em sistema cage-free, são as mesmas das aves em sistemas convencionais. Então, alguns resultados preliminares mostraram que tem diferença, sim, quando essas aves estão em ambiente enriquecido e que tem um valor de proteína maior, mais interessante. Os próximos passos do estudo são o desenvolvimento de modelos matemáticos para calcular o custo de produção do ovo, identificando qual nível de proteína é mais viável para esse sistema, e o custo necessário para adaptar um galpão convencional de avicultura para a produção de ovos em sistema alternativo. E antes da gente, né, finalizar, alguns desafios desses sistemas alternativos, quando a gente fala sistema alternativo de gaiola, né, os sistemas de cage-free, free-range, que tem sido ainda um impasse aí, alguns ajustes devem ser feitos para que ele, de fato, seja interessante, não só do ponto de vista de bem-estar, mas por questões de custo. Então, a gente tem observado um aproveitamento de instalações, mas vale ressaltar que a gente tem granjas com instalações se modernizando, facilitando manejos, né, com coleta de ovos automática. É importante mostrar para o colaborador que o manejo é mais delicado nesses sistemas, né? Os colaboradores precisam estar cientes de necessidades fisiológicas e comportamentais, são diferentes do que a ave que está em gaiola, então é aquele olhar com olhos atentos, né? As exigências nutricionais também ainda é um desafio, se é menor, se é maior, a ave gasta mais energia, não gasta, a gente sabe que a conversão alimentar tende a piorar, porque a ave gasta mais energia, enfim, então esses desafios ainda precisam ser respondidos, né? Áreas de pastagem, manejo de piquete, escolha de espécies forrageiras, o controle de endoparasitas e ectoparasitas, né, utilizando espécies de plantas que possam controlar essas questões, né? Uma coisa que sempre vem, né, à tona quando a gente fala em sistemas diferentes de criação, né, tirar da gaiola, é a incidência de salmonela, que é a grande vilã aí em termos de infecção alimentar, né, uma bactéria que a gente sabe que causa alguns danos aí, e os ovos são os mais famosos, né, por veicular a salmonela. Mas a gente sabe que a salmonela, ela morre, né, à medida que a gente cozinha, que a gente processa esse alimento, mas ainda é uma preocupação. E aí várias pesquisadores mostrando que a prevalência de salmonela em sistemas livres de gaiola são similares a sistemas de gaiola convencional. Então, não é o fato de eu tirar a ave da gaiola que ela vai estar, né, com maior propensão a salmonela. Esse autor mostrou lotes positivos para salmonela, comparou gaiolas convencionais, orgânicos free range, somente free range, sem ser orgânicos, e sistemas cage free, né?
Então, mostrando que não quer dizer que o sistema está, né, livre de gaiola ou com acesso a pasto que vai ter uma incidência maior de salmonela. Esse outro autor comparou salmonela e Campylobacter, né, fez a identificação e observou que em sistemas cage-free notou-se menor prevalência desses micro-organismos. E algumas notícias, né, o que a gente tem visto aí na mídia, que tem estimulado outros produtores a começar a pensar nessa questão. A Mantiqueira é uma granja líder no mercado, né? Já essa notícia do ano passado, se eu não me engano, 2018, e ela investe em granjas cage-free. Saiu essa notícia que o consumidor pede, né, para os empresários atender essa questão das aves estarem livres de gaiola. E mais recentemente, né, a maior produtora de ovos, então a Mantiqueira, foi veiculada essa notícia desse compromisso da Mantiqueira saírem das gaiolas, né? Na Mantiqueira as galinhas vão sair das gaiolas, e é um compromisso que foi feito, foi publicado até no Instagram, né, esse compromisso da Mantiqueira, né, que não vão mais construir novas unidades em sistemas de gaiola, até final de 2021, 1 milhão de galinhas livres de gaiolas, e até o final de 2025, 2,5 milhões de galinhas livres de gaiolas. Esse é um compromisso que o Grupo Mantiqueira faz, né, a fim de atender mercado e pensando nessa questão. Outras empresas também conquistando certificações, ampliando participação em mercado externo, e isso é o grande motivador também das empresas em adotarem sistemas de certificação, né, para os seus produtos. A Neto Alimentos trabalha bastante com ovos industrializados, né? A Tapuia é uma granja também que tem uma participação bastante grande no mercado, e a meta até 2021 ser totalmente free range. E, para a gente finalizar, a gente tem que pensar que, né, os sistemas convencionais e conceitos de saúde única, equilíbrio animal, homem, ambiente, tem que estar em equilíbrio. Esses sistemas têm surgido em vista a equilibrar saúde, produção, segurança alimentar, bem-estar e também preferências do consumidor. O grande desafio é definir qual sistema pode associar as melhores práticas aos conceitos de bem-estar animal, além de atender requisitos produtivos da avicultura moderna. Então, nota-se que cada sistema pode atender alguns quesitos, mas nenhum ainda fornece todos, né, a não ser que a ave esteja totalmente livre. O custo operacional de mudança, ele é oneroso, ele pode ser alto, e há uma necessidade de planejar essa implantação a curto, médio e longo prazo. Isso vai depender muito da realidade técnica e econômica da empresa. A avicultura, ela deve se antecipar aos desafios inerentes à cadeia de produção, pois já ela está percebendo e monitorando essas necessidades e expectativas do mercado. E também devemos considerar essa tendência a valorizar o bem-estar animal, entre outros atributos, pelo consumidor do futuro, né? A geração Z, a geração mais nova, que vão se tornar, né, adultos e idosos consumindo produtos valorizando o bem-estar animal. Então, segundo esse autor, a tendência é entendida como a propensão dos indivíduos para mudar hábitos estabelecidos, e isso foi destaque no estudo Brasil Food Trends desse ano, sobre o perfil do consumo de alimentos no Brasil. Então, algumas informações e pesquisas sobre macro tendências globais e as disposições do consumidor brasileiro, e entre os resultados, a associação do bem-estar animal foi identificada como uma característica de sustentabilidade e ética valorizada nos produtos consumidos. Então, uma oportunidade para a gente parar, para a gente repensar, agir, evoluir de acordo com essas necessidades e demandas, sejam elas internas e mundiais, para que a gente possa ter um alimento ético, uma produção equilibrada, unindo os conceitos da saúde única também na produção de ovos. É importante estabelecer estratégias para a adoção desses novos sistemas, e isso envolve quebra de paradigmas, rupturas de pré-conceitos, né? Planejamento estratégico, desde comunicação, educação do consumidor,
a rotulagem de produtos, a representatividade do setor, campanhas promocionais, a difusão do consumo, e aí vários segmentos têm realizado ações, e o poder das mídias, né, especialmente nesses últimos 8 meses desse ano, foi fundamental. Qualquer mudança gera resistência, né, pessoal? Então, vocês imaginem com o telamento, quando houve a exigência do telamento, que burburinho, que confusão não foi. E como que a gente pode pensar, os pioneiros da avicultura, década de 50, 60, os técnicos falaram, olha, é necessário, em função de ocorrências de doenças, confinar as aves em gaiola. E aí começaram a adoção de gaiolas de madeira, que são as precursoras das atuais gaiolas de arame. Então, toda mudança ela vai gerar uma certa resistência. Aí a gente vai pensar, o caminho inverso que a gente quer, colocar as aves no piso e tá tudo lindo, o caminho do meio, nem sempre, né? Então, a gente vai ter que estudar novos roteiros aí, e alguns já começam a ensaiar novos passos, como a gente tem visto algumas empresas mostrando, né, esses seus novos trajetos. Então, os mais antenados ainda vão manter os negócios em mais de um nicho, e é o que a gente tem observado. Não é tarefa de todos, eu gosto muito dessa frase, de todos andar à frente na escuridão, iluminando os caminhos. Aqueles que o fazem merecem todo o nosso respeito. E a estratégia melhor, né, na minha visão, é informar-se e informar. Então, a ideia de disseminar conhecimento e trocar ideia a respeito desses temas é muito legal. Eu tenho apresentado nas minhas palestras no final, falando sobre esse rótulo desses ovos, mostrando, né, de uma forma lúdica, né, como que as aves são criadas nessa criação, né, nessa granja. Então, eles falam que o bem-estar das aves é fundamental, além delas receberem uma alimentação natural, rica, saudável, considera que o ambiente das galinhas seja confortável. Eu acho ótima essa frase, elas são criadas soltas, juntas com belos galos em aviários que satisfazem todas as suas necessidades naturais, para que possam viver com tranquilidade. As pessoas que cuidam dessas aves estão sempre cultivando o coração tranquilo. Então, eles justificam, né, a razão do sabor dos ovos ser diferente em função disso. Ninguém, né, eu adoraria estar nessa granja e estar, né, cercada de belas pessoas, belos galos e belas pessoas com coração tranquilo para, né, lidando com isso. Então, uma forma lúdica, mas bastante interessante de trazer, né, para o consumidor essa questão do bem-estar. Eu agradeço demais a atenção de vocês, estou à disposição, aqui deixo à disposição o meu Instagram, quiserem conversar lá, trocar ideia, mandar um direct, sugestão, estou sempre à disposição lá para vocês, tá bom, pessoal? Olá, professora, muito parabéns aí, né, pela exposição do conteúdo aí, e, assim, opinião minha, né, muito bacana a senhora trazendo esses estudos, né, de universidades tão distintas assim, né, claro que é o que a senhora trabalha, então tá mais palpável para você, né, mas pelo menos para mim, que não tem esse acesso todo, não tem esse conhecimento todo, foi legal ver a diferença, né, dos trabalhos que a senhora apresentou. Agora vamos dar início, se a senhora não se importar, a leitura das perguntas. Sim. Pode ser? Sim, claro. Lembrando aqui que vocês podem deixar ou no chat, ou daqui a pouco vocês falam aí. A pergunta que tem aqui é do Igor Costa, e ele diz: boa noite, professora. Visto que há uma barreira muito grande na certificação de produtos com bem-estar animal, e o produtor que quer entrar nesse mercado já obtém lucros produzindo normalmente, o que poderia ser feito para que esse mercado seja alavancado? Olha, há uma tendência, né, Igor, dessa certificação ficar mais popular, né? Em que sentido?
de outras empresas também realizarem a certificação, a popularização do conhecimento, mesmo que você não tenha uma certificadora, né, que você ainda não consiga bancar essa certificação, mas que você adote isso, porque esses manuais estão disponíveis, então o produtor que já começa, né, pensando nessa questão do bem-estar, mesmo que não esteja com o selo ali, eu acredito que já é um início para comercializar ovos, pensando nessa questão do bem-estar, né, e trazer isso para o consumidor, fazer o consumidor conhecer a sua produção, né, o que a gente observa, especialmente em algumas regiões, Rio Pomba, por exemplo, que tem, né, uma produção de aves agroecológicas e tal, a gente tem uma proximidade do consumidor com o produtor, a gente chama até de prosumidor, né, então ele participa ativamente ali da produção, ele conhece o produtor, ele conhece como ele produz. Eu acho que é uma estratégia para até que isso se popularize de uma forma que a gente tenha outras empresas fazendo a certificação, né, e aí se consiga comercializar ovos com um custo menor nesse sentido de certificar. Certo. A próxima pergunta é da Carla. Ela diz, na sua opinião, como o Brasil se apresenta quanto à adoção de técnicas de bem-estar na avicultura de postura? Abre parênteses, a certificação propriamente dita, em relação às potências mundiais. Essa é a pergunta 1, e depois tem uma próxima dela também. Tá. O Brasil, ela está começando a se mexer nessa questão, principalmente porque tem em vista atender mercados mundiais, né? Mas a questão da produção com bem-estar não era uma coisa muito, muito consumida pelo brasileiro. Agora que tem, especialmente as gerações mais novas, tem se antenado para isso, tá? O que a gente vê é que a Granja Mantiqueira é uma granja muito grande, que tem um nome muito grande, é responsável por grande parte dos ovos que são exportados, são da origem da Mantiqueira. Eles, inclusive, estão com uma unidade no Mato Grosso, e a gente nem via o Mato Grosso nas estatísticas de produção, agora aparece como um dos estados exportadores, em função disso, e aí a Mantiqueira já mostrou, né, já sinalizou a sua mudança, e com ela outras vão vindo, né? Então, não acredito que isso demore, não. Tá? É uma tendência que nos próximos 5 anos, aí a gente já tenha a adoção das técnicas de bem-estar, não só pela questão da certificação em si, mas porque o consumidor começa a cobrar das empresas que faça, né? Mesmo que não tenha uma certificação, mas que tenha esse compromisso de tratar bem as galinhas, né? Os animais de uma forma geral, mas as galinhas e a criação livre de gaiola, e estão dispostos a pagar um pouco mais por isso, né? Então, isso a um prazo de 5 anos, eu acredito que o Brasil já comece a pensar isso e deixar isso mais evidente. Perfeito. Ainda a Carla, né? A próxima pergunta dela foi: as galinhas no sistema semi-intensivo podem contaminar o solo significativamente com amônia? Olha, Carla, ainda não tem, assim, uma comprovação disso, até porque a ideia sempre, a orientação é que a gente tenha um rodízio, né, de áreas de pastejo, até porque pelo hábito da ave consumir a pastagem, né, ela consome muito o brotinho ali, se você deixar ali, ela extermina com todas as plantas que estão lá, né? A ideia é essa, fazer esse rodízio, né? É importante. Mas tem algumas certificadoras que colocam um nível máximo de nitrogênio excretado, e aí você vai fazer o cálculo em relação ao número de aves, tá? Se eu não me engano, o Instituto Biodinâmico tem algo a respeito, tá? Mas a indicação é essa, que pelo menos faça um rodízio da área de pastejo, para que isso não seja significativo e comprometedor para a saúde das aves e para a saúde das plantas, né, para o desenvolvimento das plantas. Certo.
A Juliana parabeniza a senhora, né, pela palestra, e logo em seguida o Jefferson Ferreira tem uma pergunta também. Ele diz: boa noite, professor, excelente palestra. A senhora acha que podemos regredir no futuro de galinhas criadas no piso para galinhas criadas na gaiola novamente? Acredito que não, Jefferson, porque a gente, né, está indo, porque a gente saiu do piso, foi para a gaiola, isso pode acontecer, mas a muito longo prazo. Mas a partir do momento que a gente começa a entender a importância das aves, né, de se levar em consideração o bem-estar, eu também não vejo uma coisa assim, não gosto de punir totalmente a produção de ovos em gaiola. Por quê? Porque ainda tem, inclusive, linhagens, né? A genética foi toda fomentada para isso, ela foi toda desenvolvida para isso. Tem aves que não apresentam comportamento. Vamos pensar num frango, por exemplo, esses frangos que a gente fala de granja, toda ave é de granja, mas o frango branco, né, esse frango industrial, de linhagens comerciais, ele já não tem um comportamento de uma ave pescoço pelado ou paraíso pedrez, já foi do processo de melhoramento genético, já também conduzindo para isso. Então, não acho que vai totalmente banir, assim, tipo, igual aconteceu na Europa, por uma exigência, até porque o país é muito menor, comparativamente aqui, em termos de produção é muito menor, enfim. E surgiu, né, aconteceu vários tumultos lá em relação a isso. Então, eu acredito que seja uma evolução, assim, voltar para a gaiola, a gente teria que ter as aves que a gente tem hoje. A gente tem que manter essas aves que a gente tem hoje, porque tem aves, tem linhagens que não se adaptam ao sistema em piso, né? Então, são aves que são adaptadas ao sistema em gaiola. E um outro motivo que eu não gosto de punir, porque as pessoas acham que vê uma visão romantizada, assim, né? Tira a ave da gaiola, ela vai estar feliz. Eu já vi ambientes fora de gaiola, né, sistemas cage-free, que são piores do que sistemas em gaiola. E tem sistemas em gaiola com ambiente climatizado, iluminação, alimentação adequada. Então, eu sempre gosto de falar isso, assim, não é simplesmente eu tirar a galinha da gaiola, que está tudo certo, está lindo, vai resolver o problema do mundo, né, da produção de ovos livres de gaiola. Então, não acredito que isso vá ser um retrocesso, vai ser um processo de evolução. Vou ter aves destinadas para sistemas de piso e aves para gaiola, até que isso seja, de fato, né, uma realidade de 100%. Mas ainda não, estamos caminhando até passos mais adiantados, e mais largos do que a gente imaginava, né? Mas tem toda essa questão envolvida. Então, acredito que seja uma evolução para o processo de produção em piso e, uma vez que está na produção em piso, retornar para a gaiola, isso não será possível, porque as aves já vão estar adaptadas, a gente vai ter uma genética própria, uma alimentação própria. A questão toda é que falta ainda algumas perguntas a serem respondidas para que a gente adote, de fato, esse sistema livre de gaiola. A próxima pergunta é da nossa professora Jaqueline. Ela pergunta, ela começa: parabéns, professora Michele. O que os estudantes das ciências agrárias que atuam juntamente à produção animal podem fazer para fomentar o bem-estar animal? Como eles poderiam construir essa consciência? Olha, informar-se, sabe? Oi, Jaque, tudo bem? Obrigada pela pergunta. E informar-se. Eu acho que passar por conhecer esses sistemas, primeiro, antes da gente começar a sair falando, isso é besteira, não precisa, a ave está na gaiola e é assim mesmo. Não, a gente sabe que tem ave que não se adapta em gaiola, que produz, mas não produz da mesma forma que produz no piso. Então, a ideia é informar-se, observar as questões de mercado e buscar pesquisas, né? E, se possível, né, especialmente os estudantes de ciências agrárias, atuarem em pesquisas,
né, desenvolvendo equipamentos para esse sistema, que levem em consideração o bem-estar, ou técnicas de manejo, técnicas de produção, que a gente possa evoluir e atender o estado de bem-estar das aves. Então, acho que é mais por aí, assim, construir essa consciência a partir dessa observação. É uma realidade, isso não tem jeito de a gente falar assim, agora, né, parou por aqui. Não, é uma realidade que só está sendo construída e evoluindo. Então, acredito que o desenvolvimento dessa consciência é a partir da informação, se informar, pesquisar, né, buscar essas pesquisas para que tenha, né, ciência da questão do bem-estar. Obrigado, professor. Agora uma pergunta minha, eu não escrevi no chat, porque sou eu que vou ter que ler, né? Pois bem, a senhora estava na palestra ontem, do professor Rony? Eu fiquei uma parte só, porque eu estava numa outra palestra, dando uma outra palestra no mesmo horário, só vi uma parte, aí hoje eu vi o finalzinho no YouTube. Então, ontem o professor Rony, ele trouxe para a gente, ele trouxe um panorama geral, né, do bem-estar. E ele trouxe um material que disse que não era um material publicado, era um material de empresa, né, que algum orientando dele estava fazendo essa pesquisa. E era um cálculo assim, básico entre o custo que seria para você tornar as instalações melhores, né, em termos de bem-estar, só que era no gado de corte. E pelo que ele mostrou para a gente, né, através do slide ali rapidinho, eram coisas muito baratas. E ele dizia que talvez em 1 ano, 2 anos no máximo, você conseguiria ter esse retorno de volta. E já que a senhora trouxe para a gente todo esse conteúdo aí de outras universidades, essas pesquisas, eu queria saber se a senhora pode deixar para a gente, não agora, se a senhora pode deixar aí um e-mail ou alguma coisa assim, um material parecido, mais específico em relação à área da senhora. Sim, posso sim. Essas pesquisas todas eu deixo para vocês. Esse material também da Certify, que é legal, assim, uma certificadora está fazendo propaganda, não se trata disso, mas é exatamente essas mudanças, assim, que às vezes não vão custar nada, ou que vão custar muito pouco em relação ao investimento que você tem no estado do bem-estar do animal e na produção e na qualidade do seu produto. Então, posso sim, deixo à disposição para vocês, deixo o meu e-mail, e aí podem entrar em contato que eu mando esse material. Eu já até separei algumas coisas, o material da Embrapa e tal, eu tenho uma pastinha assim, que eu já deixo separado essas coisas, justamente para poder compartilhar isso, né, que é bem bacana. Né? Eu não tenho essa questão do custo, eu achei muito legal essa pesquisa que está em andamento lá da USP, falando que eles vão fazer modelos matemáticos para saber quanto que custa, né, alterar um galpão convencional para um sistema alternativo. Então, essa é uma pergunta que, assim, estou ansiando pela resposta dela, estou muito ansiosa pela resposta, porque é uma coisa que a gente sempre questiona, né? Qual que é o custo desse investimento, né? Que nem sempre a gente pensa, às vezes, que é muito alto, você vai ter um custo, assim, no caso de equipamentos automatizados, que ainda é uma novidade aqui, né? Ninhos automáticos, é uma novidade ainda, né? Então, isso vai requerer um investimento um pouco maior, né? Mas, não sei se relacionando, assim, rapidamente, tem uma granja no sul de Minas que tem codornas, né? Codornas a gente cria em gaiola, a gente não tem uma perspectiva ainda de tirar codorna de gaiola, porque codorna não faz postura em ninho, tem um outro comportamento bem diferente. É uma outra subespécie, eu costumo dizer isso, que a gente acha, é ave, tudo é ave. Não, tem um manejo diferente ali. E quando eu fui fazer um estudo, foi uma palestra de ambiência, até num congresso de produção de ovos, em 2018, que eu fui ministrar, 2019, que eu fui ministrar no ano passado, a gente fez o custo, né, do investimento, quanto que seria climatizar um galpão para codorna.
Um galpão de 100 mil aves, né, 100 até 150 mil aves é capaz de alojar, e quando você climatiza, que é controle de temperatura, umidade, né, a incidência de luz também é menor, porque as aves ficam mais tranquilas, tal, você consegue colocar um pouco mais de aves, o investimento é bem alto, mas com um ano se paga pela produção, porque a produção ela é um pouco maior, a conversão alimentar é um pouco melhor, e essas diferenças fazem sentido. Então, você promovendo o bem-estar para a ave, em termos de temperatura, umidade controlada, uma ambiência ajustada, observou-se que com um ano, né, de criação desse lote se paga o investimento, o que é bem interessante. Era mais ou menos essa linha de pensamento aí que o professor Rony trouxe ontem, coisas que talvez não fossem tão caras como as máquinas automáticas, né, que a senhora citou. Exatamente. Então, assim, esse galpão ele foi climatizado e aí foi avaliando mortalidade. Então, as aves morreram menos aves, menos codornas. Teve um consumo de alimento mais ajustado, menos desperdício. Então, a conversão alimentar, né, em termos de que ela consumiu em produção, foi melhor e esse investimento compensou. Então, eu até posso passar esse material que foi da palestra do Congresso da APA no ano passado, e eu coloquei esse investimento. Quanto que custa uma ambiência, né? Que faz parte, é um dos quesitos do bem-estar. Né? Então, com certeza, vou entrar em contato com a senhora pelo NUC e pedir esse material para você. Dando sequência aqui, obrigado, né, por ter respondido. O Jefferson, novamente, ele parabeniza a senhora e pergunta: como os pequenos produtores podem aplicar em sua criação o bem-estar? Jefferson, muito legal. Assim, você tem, como eu disse, assim, tem algumas práticas que são que você pode adotar sem um custo tão alto. Por exemplo, puleiro. Tem produtor que não tem puleiro, mas puleiro, qual que é o tamanho do puleiro ideal para essa ave? Essas normativas de bem-estar, mesmo que seja para uma certificação, mesmo que você não esteja buscando, é possível fazer. Então, adaptações para você medir quanto, no caso, né, eu acabo sabendo algumas coisas de puleiro são 15 centímetros por ave, né, que custa você atender, então, já que essas diretrizes aí de certificadoras, elas trazem para a gente o melhor, né, que seria um compilado aí, uma associação de várias informações relacionadas na área. Então, isso você pode observar, número de comedouros, né, o espaço nos comedouros, se é suficiente para todas as aves, número de bebedouros e qualidade, né, da alimentação, qualidade da água, são todas práticas que você deve adotar não só para uma questão da produção, mas também pensando no estado de bem-estar, né, promover um estado de bem-estar rico para a ave, para que ela te devolva, vamos dizer, nesse sentido, consiga te responder em termos de produção, tá? Então, algumas dessas práticas podem ser adotadas, devem ser, número de ninhos, o espaço de ninho, não deixar o ninho no chão, deixar o ninho, né, pelo menos com 30 centímetros de altura, evitar que a ave faça a postura no piso, e também para ela se sentir mais segura em fazer a postura naquele local, né? Não deixar a luz, incidência no linho. Então, tem algumas técnicas que são super tranquilas de se fazer ajustes, que você vai conseguir ter esse retorno e promover o bem-estar. Obrigado, professora. Antes de... Parece que não tem mais dúvidas aqui, né? Opa, apareceu mais uma aqui rápido. O Jefferson ainda. Isso aí. Legal. Professora, qual seria a diferença do sistema caipira para o sistema freehand? O sistema caipira, para o freehand, o que o caipira exige as normas da ABNT, aquelas normas da ABNT de 2016, tá? Elas têm que ser seguidas para ser considerado uma produção caipira. Então, o espaço da área externa, o espaço da área interna, alimentação exclusivamente de origem vegetal, então não pode ter nada de origem animal. Pigmentantes, se for utilizar, tem que ser todos naturais, permitidos. Então, tem algumas diferencinhas aí que são diretrizes da norma da ABNT, tá, de 2016. E o sistema free range é simplesmente com acesso a pasto, mas aí você não tem, isso vai
vai depender do sistema que você adota, de alimentação e tal, né? A única diferença assim, mais marcante é essa. Tem que seguir para ser caipira a BNT de 2016. Certo? Foi, respondido. Antes da gente encerrar aí, né, queria saber se a professora Jaqueline quer dar alguma palavrinha aí, igual ontem ela participou. Quero. Sabia. Oi, Michele, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer imenso de ter aqui com a gente, né, trabalhando em conjunto novamente, e contribuindo, né, para os estudantes conheçam um pouquinho mais a respeito do bem-estar, especialmente na área de agricultura de postura, né. Espero que a gente faça essa colaboração muitas e muitas vezes ainda, né? Então, já fica aqui um pré-convite para novas colaborações. Só quero te agradecer, foi excelente. Meus parabéns, eu sou sua fã, assim, então não tem jeito, eu adoro suas palestras. E eu quero te agradecer novamente por ter aceitado o convite, por ter participado, né? E falado um pouco mais para a gente, aberto a nossa mente um pouquinho mais. Legal. Eu fico feliz pra caramba, assim, de poder trazer um tema que eu amo, né? Você sabe que eu amo codorna, isso, né? Bem-estar, tudo que se refere, elas gostam demais. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, assim, trocar ideia e ter, né? Pensar, né? De outras formas, né, olhar por outros viés, assim, é muito legal. Então, muito obrigada mesmo, tá aceito o convite, eu também já vou deixar aberto aqui, que a hora que, que a gente precisar também, a gente quer ter você sempre com a gente trabalhando junto, a nossa parceria dá muito certo, e eu agradeço demais. Gente, Mário, você vai fazer o encerramento? Vamos. Beleza. Não sei se as patroas aí quiserem continuar aí. Vamos levando, né? Antes da gente encerrar, primeiro agradecer, né, a presença de todos, principalmente da professora Michele, da professora Jaqueline, mas para controle nosso, né, do núcleo em relação ao ciclo de palestra, eu gostaria que todos que estão presentes aí colocassem um aqui, um presente, alguma coisa assim no chat para a gente listar as pessoas na hora de gerar o certificado lá, né, do ciclo de palestras. Lembrar também que não foram só essas duas, né, de ontem e de hoje, essas foram as de agora, né, de novembro, e vou pedir para que vocês se mantenham atentos lá ao Instagram do núcleo, ao Facebook, que é o @combeap, né, para ficar por dentro das próximas palestras aí e dos conteúdos que vão vir. Do mais, muito obrigado, professor, pela simpatia e pela disponibilidade também, né, de participar, ainda deixar e-mail, telefone e tudo mais. Muito obrigado. O núcleo só tem a agradecer a senhora aí e crescer com pessoas prestativas como a senhora, né? Do mais, vou encerrar aqui agora, aguardar o pessoal responder a lista de presença. E lembrando também que para quem perdeu um pedacinho da palestra ou teve que sair, teve que fazer alguma coisa, a palestra está sendo gravada, né? E vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, para que a gente possa lá depois consultar, né? Dar mais uma lida lá. Isso. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Obrigada, Mário. Obrigada a todos do Núcleo, professora Jaqueline, né? Então, eu fico muito feliz de poder participar aqui com vocês, e trazer esse tema, outros que virão. Podem contar comigo, assim que eu olhar lá no Facebook, no Instagram, eu divulgo também as outras palestras, eu sempre, né, quero assistir e participar à medida do possível, tá? Obrigada mesmo, e pela oportunidade, todo mundo presente, né, pela participação, Gerson,
é um seguidor lá do Instagram, assíduo lá, tá todas as palestras, obrigada mesmo pelo apoio, ele é um produtor, né, e um empreendedor, esse menino, e está sempre buscando informação, isso é muito legal, muito legal. Parabéns, pessoal, parabéns pela iniciativa, estou à disposição de vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos aí, e todos já responderam lá a lista. Eu vou, apesar da gente encerrar aqui, eu vou deixar mais um pouquinho lá para quem ainda não se manifestou lá, para não perder, né, a presença. Muito obrigado, a gente fica por aqui e aguardem as próximas palestras, que tem muita gente boa ainda para acrescentar aí a galera. Obrigado, hein? Tchau, tchau, pessoal.